é que esse período imperial, ele começou exatamente com a proclamação da independência, tá? E isso foi um fato que eu estudei com vocês numa aula gravada, mas, enfim, vai mostrar que quando a gente começa o período imperial, o Brasil muda para continuar o mesmo. É uma frase que eu usei durante a aula, eu uso sempre e digo assim: o Brasil muda para continuar o mesmo como? Ele se torna independente, ele se torna autônomo de Portugal, mas as estruturas sociais, econômicas e até políticas permanecem as mesmas, tá? Eu pego alguns exemplos para a gente não se alongar demais. A estrutura econômica, ela continua sendo, no período imperial, primário exportadora, da mesma forma como foi no período colonial, entenderam? O político, nós deixamos de ser uma colônia, tudo bem, mas viramos um país independente, tudo ótimo, mas a estrutura política continua sendo comandada por um rei, continua tendo uma centralização em torno dele, entenderam? Então, essa época imperial é uma época que a gente vai perceber que o Brasil não muda tanto como deveria mudar. Então, por isso que eu falo que é o mais do mesmo. O Brasil muda para continuar o mesmo. Mas que algumas alterações que a gente tem que lembrar. Tchutchucos, a primeira alteração que todo mundo tem que lembrar começou lá com o primeiro reinado. Porque durante o primeiro reinado foi lançada a primeira Constituição. Lembra? Outorgada, depois da briga que o Pedro teve com a Assembleia. Uma Constituição que falava do poder hereditário para o monarca. Essa mesma Constituição indicava que o Brasil tinha não 3, mas 4 poderes, e o sistema eleitoral, que é o que eu quero que vocês guardem, gancho para a aula de aqui, agora, né, daqui a pouquinho, ficava sempre na mão da elite, na mão daqueles que verdadeiramente eram os condutores da política e da economia brasileira. Entenderam? Mas qual que é a mudança? A mudança é que o Brasil passa a ser regido por uma Constituição. Segunda mudança. Primeiro reinado, pessoal, é uma época em que o Brasil começa a sofrer convulsões. Convulsões no sentido de revoltas, tá? E essas revoltas, elas vão se tornar muito comuns, infelizmente, até o segundo reinado. E por que acontecem? Ou acontecem porque a elite está procurando ainda se inserir no espaço político, de controlar o espaço político, ou elas são populares, e a população está se tornando descontente com o modelo imperial, porque é um modelo que não dá atenção ao povo, dá atenção à elite, tá bom? E para finalizar, a última mudança que a gente percebe com esse advento do período do Império, né, lá no primeiro reinado, é o Brasil se estruturando como uma nação, aspas, hegemônica, tá? O Brasil se destaca como uma das potências aqui da América do Sul. Tudo bem? Mas olha só, o ganchão para a aula de agora. Tchutchucos, em 1831, o primeiro reinado terminou. E quando terminou, vocês assistiram a videoaula, terminou de uma forma caótica. O Pedro não era querido, o Pedro era visto como autoritário, e era mesmo. O Pedro era um desastre na economia. O Brasil passava por uma cintura muito fina dentro da economia. E o pior é que o Pedro, pessoal, estava começando a se aproximar demais do partido chamado Português. Então, nisso, ele começou a abandonar a proximidade que ele tinha com a elite. Qual foi o resultado? Ele foi pressionado, ele percebeu que o Brasil era ingovernável, e com isso ele abdicou. E quando ele abdicou, pessoal, ele começou o que eu vou explicar hoje, primeira parte, é o período regencial. Dá uma olhada aqui, tchutchucos, vejam, por favor, se vocês estão vendo o slide. Estão vendo? Conseguiram? Ainda não apareceu não, professor. Ainda não apareceu. E agora? Agora sim. Agora está aparecendo. Vamos lá. Galera, esse período regencial que eu vou explicar para vocês, dá uma olhada nisso aqui. Ele foi um período que muitos historiadores falam, foi chamado transição. Tá legal? Por que transição? Porque ele fica entre o primeiro e o segundo reinado. E um detalhe interessante é que, mesmo sendo uma época de transição, ele ainda faz parte do período imperial, porque virtualmente o imperador ainda existia. Só que aí vai a nota de rodapé. Tchutchucos, o imperador que existia, o imperador que estava aqui no Brasil para assumir no lugar do Pedro I, era o Pedro II. Só que ele tinha 5 anos de idade. Tá legal? Então é uma época de transição, por quê? Porque nesse período não é o Pedro II que comanda.
nem o Pedro I, porque o Pedro I estava em Portugal. É sim um conjunto de políticos que recebiam o nome de regência. Tá legal? Segundo ponto. Período regencial, tchutchucos, é uma época de experiência republicana. E o detalhe interessante, a experiência republicana, daqui a pouco vocês vão conhecer, eu peço para vocês colocarem um coração, aparece num documento chamado Ato Adicional. Como é que funcionava? O ato adicional, a primeira coisa que colocou em prática para falar que é uma experiência republicana é a presença de uma regência una. E o detalhe, o regente uno era eleito. Então parece que o Brasil tinha um presidente. Tudo bem? Outra coisa, o ato adicional, para colocar em prática a experiência republicana, também destaca a autonomia provincial. Significa que cada província vai ter uma assembleia. E essa assembleia, que são os vereadores, eram responsáveis pela condução política das províncias pelo Brasil afora. Entenderam? Então reparem que não é um período qualquer. O período regencial é um período de experiência republicana, e quando a gente fala isso, a gente fala que isso é uma acochambrada. O Brasil continua sendo imperial, mas por conta de um documento, que é o ato adicional, ele vai experimentar o que lá fora já era chamado república. Tá certo? E para finalizar, o que eu peço para vocês colocarem estrela. Tchutchucos, o período regencial é considerado até hoje o período mais instável da política brasileira. Sabe por quê? Porque em 9 anos, pessoal, era muito comum vocês encontrarem revoltas, dentre as quais eu tenho certeza que vocês vão lembrar as 4, né? A cabanagem, a balaiada, a farroupilha, a sabinada. É uma época também em que vocês encontram motins. O exército brasileiro, ele se amotinava o tempo todo, e aí não bastasse o exército, a população se amotinava o tempo todo também, joia. E também é uma época, pessoal, que eu peço para vocês circularem de oposições. E quando eu falo oposições, eu falo não só das revoltas ou dos motins, eu falo da existência de partidos políticos que estavam sempre na oposição ao período regencial. Então, reparem, foram 9 anos, tchutchucos, mas foram os 9 anos. Os 9 anos com muito problema político. E de todos esses problemas políticos que vocês estão vendo aqui, por isso vocês colocaram estrela, o que mais vocês vão lembrar são as revoltas. As que eu citei, as que vocês estudaram no ano passado, são revoltas separatistas, pessoal. E muitas dessas revoltas eram revoltas que tentavam aglomerar aquela ideia de que a regência ela não era justa, era uma regência que não fazia valer os interesses de todos os setores sociais. Tá legal? Então, reparem, é um período que, quando a gente trata dentro dessas considerações, é um período diferente. Ele é um período caótico, é um período de transição, mas, ao mesmo tempo, é um período de reorganização política. Aparece a experiência republicana, mas acaba não funcionando. Tá certo? Vamos para o tempo de duração? Então, olha aqui. Galera, período regencial, ele começou em 31. Por que essa data? Vou abreviar. Porque em 1831, a gente teve a abdicação do Pedro, que eu contei e vocês já assistiram, tá? E o detalhe que a gente coloca aqui é o seguinte: quando Pedro abdicou, a regência foi colocada em prática porque ela estava prevista na Constituição, tá legal? Então ela começa, mas ela começa constitucional. Estava previsto que, na vacância do imperador, tem que ser eleita uma regência, ou tem que ser convocada uma regência, tá certo? E ela termina, tchutchucos, olha só, 9 anos depois, a época da regência, no ano de 1840, vou abreviar também, com um episódio chamado Golpe da Maioridade. E vocês conhecem esse nome por quê? Porque em 1840, o Pedro II, ele não tinha ainda a maioridade para assumir. Ele teria que ter 18 anos, mas ele tinha 14. Só que por que foi feito o golpe da maioridade? Porque o Brasil estava pegando fogo. E os partidos políticos, liderados, né, pelo Partido Liberal, perceberam que eles tinham que antecipar a maioridade para impedir uma ruína maior. Até porque grande parte dessa ruína tem a ver com revoltas que eram separatistas. Tá legal? Então ela começa a época regencial com uma abdicação e termina de uma forma golpista. Houve uma manipulação para antecipação da maioridade do Pedro. Tá certo? Mas que é um detalhe interessante.
Ao longo desses 9 anos, pessoal, a gente sempre vai perceber aquilo que vocês têm que guardar. A minha frase: o Brasil muda para continuar o mesmo. As estruturas econômicas são as mesmas, as estruturas políticas mudam, mas permanecem as mesmas. E o detalhe interessante é que quando você fala da questão social, ela continua sendo igual. E destaque sempre para a elite. A elite brasileira é aquela que conduz a política nesse período e nos demais da época imperial e, ao mesmo tempo, o sistema econômico. Entenderam? Então, vamos lá direto e reto para os partidos, pessoal. Tchutchucos, atenção, porque eu tenho certeza que muitos detestam ter que guardar partido político. Mas é importante, porque a gente vai percebendo que o Brasil, ele muda dentro dessas estruturas políticas, principalmente quando se fala de partido, tá? E nessa época regencial, o Brasil em 9 anos teve 3 partidos, tá? 9 não, porque o primeiro partido que eu vou tratar daqui a pouco, ele teve curta duração. Mas é uma época de pluripartidarismo, vamos colocar dessa maneira, dentro da pretensão de que quem comanda esses partidos são membros da elite, tá legal? Então, olha aqui. O primeiro partido da época regencial é um partido chamado Restaurador. Galera, toma cuidado, porque o Partido Restaurador é um partido que recebia o apelido de Caramuru. É uma alusão ao principal deus do panteão místico dos tupis-guaranis. E o que era o Partido Restaurador? O Partido Restaurador era um partido que pregava o retorno de Dom Pedro, tá? Mas cuidado, é o Dom Pedro I. O partido, ele queria que o Dom Pedro saísse de Portugal e retornasse para assumir o controle político do Brasil. E sabe qual que é a alegação do partido para isso? A alegação é que Pedro era o cara responsável pela estabilidade, só que nunca foi. Mas o Pedro, sobretudo, ele é legítimo. Ele tinha que voltar porque, de forma legítima, ele era o condutor do Brasil. Tá ok? Uma coisa importante, anotem aí. Grande parte do Partido Restaurador era composto por burocratas, tá? O que é um burocrata, por exemplo? É um funcionário público. E outro, grande parte também era de origem portuguesa. Então, o detalhe é entender que o Partido Restaurador, ele tinha um ponto de vista, peço para vocês colocarem, conservador, tá bom? Era uma galera mais conservadora. Era uma galera que acreditava numa monarquia totalmente centralizada. É uma relação com Pedro, ok? Segundo partido, esse eu vou pedir para vocês circularem. Galera, o segundo partido que vocês estão circulando é o partido que conduziu praticamente todo o período regencial. Ele só perde poder a partir mais ou menos de 1838, tá? Mas de 31 a 38, esse foi o partido de comando. O que eles eram? Eles eram liberais, só que o detalhe é que eles eram moderados. Então, o Partido Liberal Moderado é moderado porque eles acreditam no centralismo monárquico, cuidado, sem utilização do poder moderador. Interessante, né? Então, quem que é o liberal moderado? O liberal moderado é aquele que acredita na monarquia. Só que a monarquia, ela não pode ser absolutista, como foi, para quem estudou, tá lembrando, a monarquia do Pedro. O Pedro, ele sempre utilizou o poder moderador. Já o Partido Liberal Moderado, ele não acredita nessa utilização. Entenderam? O apelido, olha que legal, era Chimango. E Chimango, pessoal, é o nome de uma ave, é o nome de um passarinho. É, na verdade, uma alusão àquele que prega a liberdade. Interessante, né? E grande parte dos componentes desse partido, já peço para vocês colocarem, era de latifundiários. Era praticamente a elite política brasileira. Eram aqueles que sempre quiseram e sempre estiveram no comando político do Brasil. Legal? O próximo, pessoal, ele também é um partido liberal. Eu peço para vocês circularem. Só que esse partido era um partido diferenciado, porque em contraposição ao partido moderado, era um partido que acreditava que, dentre os preceitos monárquicos, o mais interessante era adotar um federalismo total. Reparem por que exaltado. Eles são exaltados porque eles até acreditam que a monarquia é sim um modelo político interessante, tá? Só que no fundo, essa monarquia, ela tem que permitir a autonomia das províncias, entenderam?
Então eles eram exaltados porque muitos falavam que eles eram radicais. Muitos falavam que eles acreditavam que o Brasil tinha que ter os princípios liberais mais clássicos, aqueles princípios que nortearam grande parte da construção política da Europa do século XVIII e XIX. Tá certo? Apelido, esse é o que mais vocês vão guardar, Farroupilha. Tchutchucos, mais vocês vão guardar esse apelido, porque quando se fala do Farroupilha, faz-se a conexão com qual? Vocês conectam com qual outra coisa dentro da história regencial? Opa, a Farroupilha, a Guerra de Farrapos, lembraram? Cada grande parte dos caras que fizeram a Guerra dos Farrapos, os Farroupilhas do Sul, eles eram desse partido. Era um partido, então, que vocês têm que perceber, era rompedor. Eles rompem com a tradição. Lembrando, eles são autonomistas, tá? E aí vai o detalhe. O liberal exaltado é composto por que tipo de gente? Pode anotar. Era composto não só por latifundiários, mas esses latifundiários eram latifundiários pecuaristas, tá legal? Mas principalmente pelo setor urbano, a classe média, aquele pessoal ligado, por exemplo, ao comércio, à importação, à exportação. Então, reparem que, para eles, a liberdade ela tem que ser nesse sentido também. É uma liberdade que você faz do federalismo se desdobrar para a economia. Tem um desdobramento econômico porque você vai ter uma certa liberdade. Entenderam? E por que vocês circularam? Porque esse segundo partido é o partido de oposição. É o partido, até peço para vocês ligarem, que muito contribuiu para a instabilidade política, tá? Porque foi o partido que sempre bateu de frente com o moderado, o partido que nunca aceitou a centralização que o Partido Liberal Moderado pregava. Entenderam? Então, olha só o que vai rolar. Molecada, nessa aula de hoje, o que eu vou explicar de fato, tirando essa introdução, são as fases da época chamada de regência, tá? Então, por enquanto, só para vocês escutarem. Período regencial, ele não foi um período homogêneo, ok? Ele teve 3 fases. A primeira, chamada trina provisória, essa é uma época de organização, o Brasil vai passar por uma organização. Segunda fase é chamada trina permanente, é uma fase de estabelecimento, é quando, teoricamente, a regência vai se estabilizar, mas vocês vão perceber que não, tudo bem? E, por último, pessoal, a última fase é chamada regência una. É ali que aparece a famosa experiência republicana. Então, toda vez que vocês forem pensar na regência una, vocês vão pensar que é uma época, olha que interessante, não só republicana, mas a época de instabilidade. É nesse momento da regência una que a gente vai perceber a eclosão das principais revoltas que vocês conhecem, aquelas separatistas, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farroupilha, entenderam? Então vocês perceberam, usando como termos que a regência ela não foi homogênea, ela começou trina provisória, tentando organizar, ela se tornou trina permanente, tentando se estabilizar, e não consegue, e terminou totalmente voltada para as ideias republicanas e, ao mesmo tempo, instável, porque as revoltas vão acontecer. Sabe por que aconteceu dessa forma? Molecada, porque cada fase demonstra que quem está no poder quer controlar a política e, ao mesmo tempo, sofre oposições. E o detalhe interessante é entender que a regência é um momento inusitado na história do Brasil. É inusitado porque o autor, né, dessa proposta toda era a Constituição, mas a Constituição ela estava, de certa maneira, muito ligada aos setores que estavam controlando a política brasileira. Então, esses caras souberam manipular a Constituição. E é um período inusitado também, porque aqui você tem a minoridade de um imperador, e quem comanda, que pertence à elite brasileira, percebe que é uma chance de tentar se colocar. Mas se colocar de que maneira? De forma política, coisa que eles não conseguiram na época do primeiro reinado. Tá legal? Então vamos mergulhar nessas 3 fases, começando pela primeira. Tchutchukos, a regência trina provisória é a fase mais curta do período regencial. Durou de abril a julho de 1831, tá? E nessa época, por que a gente fala que foi uma organização? Primeiro que ela foi escolhida às pressas. Olha que loucura.
Os 3 regentes que foram escolhidos, eles foram escolhidos numa época de feriado. Não tinha muita gente no Rio de Janeiro. E o detalhe é que a própria Câmara de Deputados e Senadores também estava esvaziada. Então, o que eles fizeram? Eles reuniam quem estava lá na Câmara e no Senado e pediam para que se escolhessem os 3 regentes da história do Brasil. E por que eles faziam isso? Porque eles tinham que seguir a Constituição. A Constituição falava exatamente isso, que o Brasil tinha que passar por uma regência, e essa regência tinha que ter 3 componentes. Então, quem foram os escolhidos? Foi escolhido um político conservador, um político ligado ao Partido Restaurador, um outro político de caráter liberal, que representasse tanto o liberal moderado como o liberal exaltado, o que era muito difícil, e o terceiro regente era um militar. Ele foi colocado para criar um equilíbrio, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles organizaram o Brasil. A primeira organização que eles fizeram foi reconvocar o Ministério dos Brasileiros. Para quem não lembra, o Ministério dos Brasileiros que está sendo reconvocado é aquele que tinha sido exonerado pelo Pedro por conta da Noite das Garrafadas. Lembraram? Então, essa reconvocação é uma tentativa de demonstrar que o período regencial ele estava sendo tomado pelo controle político básico a partir da elite. A elite estava começando a retomar as rédeas do controle brasileiro. Entenderam? Segunda ação deles, olha que coisa interessante, a expulsão de todos os estrangeiros de cargos públicos. E é interessante por quê? Porque aqui o que vocês vão perceber é um movimento nativista, tá? Calma, não é uma revolta. É nativista porque quem está sendo colocado praticamente em todos os cargos políticos e agora públicos eram quem? Brasileiros, entenderam? Então aqui fica bem claro que todo português ele é bem visto fora da política. E reparem, adivinha qual partido ficou puto com essa expulsão dos estrangeiros? O Partido Restaurador, entenderam? E para finalizar, pessoal, a última coisa feita pela regência trina provisória é o que vocês vão circular. Cria-se a lei regencial. Essa lei regencial, tio-tio, era a lei que, teoricamente, tinha que fazer todo o controle dessa época. Ou seja, ela teria que ficar em vigor até a maioridade do Pedro II. E o que ela estabeleceu? Primeiro, a regência, a partir de julho de 1831, tem que ser eletiva. E aí está o detalhe. Eletiva, mas alguém lembra quem tinha direito a voto nessa época? Solta lá uma palavra só. Então eu vou soltar a elite, galera. A gente não pode esquecer que, de acordo com a Constituição de 24, quem tinha direito a voto, quem tinha direito a participar da política, era só quem tinha dinheiro. Lembrem-se que o voto era censitário. Então a regência eletiva ela está demonstrando aquilo que eu estou comentando o tempo todo. Quem vai tomar conta da política vai ser a elite. Entenderam? Segundo ponto, a lei regencial acaba com o poder moderador. E quando acaba com o poder moderador, pessoal, coloca em prática aquilo que tanto o liberal moderado como o exaltado queriam. Vocês perceberam que aqui acaba aquele centralismo total, aquela ideia de absolutismo clássico, né? E para finalizar, a lei regencial, ela cria a anistia. E o detalhe interessante é que essa anistia é a anistia contra aqueles que foram, de certa maneira, opostos a Dom Pedro. O que eles estão tentando dizer é que a partir dessa data, todos aqueles que foram presos pelo Pedro agora estão livres. É uma tentativa de se aproximar dos partidos mais opostos, como, por exemplo, aqueles que rejeitavam a regência. Entenderam? Alguma dúvida, então, quanto a essa primeira parte ou fase do período regencial? Legal, então vou continuar. Galera, então, de acordo com a lei regencial, a regência tinha que ser eletiva, né? Então, nessa data de julho de 1831, as eleições foram convocadas. E elas foram convocadas, pessoal, peço para vocês colocarem estrela, para criar a regência que seria usada até o final desse período, até a maioridade do Pedro II. Então, por isso o nome Regência Trina Permanente. Galera, só que se vocês observaram bem, de permanente ela não tinha nada, né? Ela acabou 3 anos depois de ter começado. E entendam por quê. Tchutchucos, essa época é uma época de estabelecimento.
A regência estava tentando se estabelecer, mas o detalhe é que ela vai sofrer duros golpes. Exemplo, um golpe ela sofre como sendo oposição feita pelo Partido Restaurador. Um outro golpe que ela sofre é a briga entre os dois liberais, o exaltado e o moderado. E o pior golpe, pessoal, é a quantidade de motins que o Brasil vai ter a partir desse momento. Tio Cos, a quantidade de motins era tão grande que o exército não era muito bem quisto. O próprio governo começou a perceber que não dava para confiar no exército. E não bastasse isso, adivinha o que a população foi fazendo também? Ela foi se rebelando. Mas elas se rebelavam, pessoal, não no caráter de revolta. Elas se rebelavam, por exemplo, contra o aumento do custo de vida. Ela se rebelava contra a forma como a regência está sendo conduzida. Ela se rebelava para apoiar os motins dos militares. Então foi uma época que foi demonstrando que a regência não seria fácil. E olha só o que pôde nessa época ser feito. A regência trina permanente, pessoal, ela criou uma coisa chamada Guarda Nacional. Atenção, o que é Guarda Nacional? Guarda Nacional, tio-tio-cos, é uma guarda municipal, entenderam? Então, aqui no caso, é como se cada município espalhado pelo Brasil tivesse uma espécie de força militar. Essa é a Guarda Nacional. Mas o detalhe, quem comanda a Guarda Nacional, que eu vou pedir para vocês circularem, são os coronéis. E o detalhe é o seguinte, os coronéis não eram do exército brasileiro, eles eram latifundiários influentes naquele município, entenderam? Então o caso aqui é o seguinte, a pessoa que comanda a guarda de um município é o latifundiário mais importante. Então a quem que ele está representando? Ele está representando a elite, entenderam? E sabe por que tudo isso foi criado? Porque cada motim e cada revolta que estouravam nessa época desorganizavam a política do Brasil inteiro. Não era só a política regencial, era a política das províncias, era a política dos municípios. E detalhe 2 você podia contar com o exército brasileiro? Não, porque eles, por exemplo, estavam fazendo motins. Então, o que a regência percebeu? Ela percebeu que cada município tinha que ter o seu policiamento, tinha que ter o seu tipo de proteção. E esse tipo de proteção e policiamento era feito pela Guarda Nacional. Entenderam? Agora, que é uma coisa muito louca? A Guarda Nacional, pessoal, ela podia ser até conduzida pelos coronéis. Mas quem compunha a guarda, ou seja, quem era soldado, era o tipo comum. Era aquele cara obrigatoriamente contado para compor a Guarda Nacional. Ele era recrutado e não podia falar não. E quem era o cara? Era um camponês, era um pobre, era uma pessoa com ligações, digamos assim, muito fracas com o poder central. Eram pessoas que não tinham nem eira nem beira. Entenderam? Então essa foi a primeira atitude. A primeira atitude da regência trina permanente é criar uma guarda que pudesse fazer a proteção dos municípios. Entenderam? Só que a coisa fica bem pior. Tio Cos, em 1833 é criado o Código Criminal. E o detalhe é o seguinte, o Código Criminal, ele cria um cargo que é chamado juiz de paz. E o que é o juiz de paz, pessoal? O juiz de paz é um juiz que fica em cada província tem um, e o papel dele é não só comandar a justiça, mas comandar também a aplicação de pequenas penas. Então ele era juiz e, ao mesmo tempo, ele funcionava como se fosse um delegado. A parte bizarra é a seguinte, cada juiz de paz era ligado aos coronéis, porque quem escolhia o juiz de paz de um determinado local era o coronel que comandava a Guarda Nacional. Entenderam? E a parte louca é a seguinte, pessoal, esses juízes de paz, esses caras que fazem o papel de mediadores, né? Eles são os camaradas que fazem não só o papel de juiz, mas o papel de delegado, eram totalmente ligados ao poder regional. Eles não tinham ligação com o poder central. O poder central, na verdade, meramente era um consultor. Entenderam? Galera, é bizarro agora por quê? Porque fica bem claro que a partir da regência trina permanente, quem comanda o Brasil é a elite latifundiária. E todos aqueles que não pertenciam a esse setor social estavam à parte. Eles não tinham como participar de mais nada. Entenderam?
e aí vem aquilo que é para cair o cu da bunda. Molecada, Guarda Nacional e Código Criminal foram ações criadas pela Regência Trina Permanente, mas, sobretudo, foram criados pelo Partido Liberal Moderado. É o partido que conduzia a vida política brasileira. E os caras eram tão fortes que, olha só, o que eles fizeram em 1934. Eles criaram um documento chamado Ato Adicional, alegando que esse documento era o seguinte: era uma costura na Constituição de 24, tá legal? A Constituição estava ganhando um documento a mais, um plus a mais, mas ao mesmo tempo, peço para vocês colocarem o coração, era conciliador. Eles alegavam que o ato adicional era uma tentativa de conciliar todas as correntes políticas do Brasil. Por exemplo, o Partido Restaurador e o Partido Liberal Exaltado. Quer ver? Dá uma olhada como a ideia era até interessante, mas no fundo, era um documento que dava mais poder ainda ao liberal moderado. Pelo documento, pelo ato adicional, ficam criadas, a partir dessa data, as assembleias provinciais. Que o tio Zé é o seguinte: assembleias provinciais eram câmaras de vereadores, tá? Só que a parte bizarra é a seguinte: essa Câmara de Vereadores, essas assembleias provinciais, elas estavam sujeitas ao comando do governador, entenderam? Então é a autonomia. Significa, então, que a partir de 1834, os governadores, que eram chamados presidentes de província, tinham mais autoridade que os regentes, entenderam? Eram os caras que comandavam a política com o apoio dessas assembleias. Tá joia? Agora volta lá nos partidos. Adivinha qual partido curtiu e compartilhou essa história de assembleias provinciais? O Exaltado. Pegaram? Então, o liberal exaltado é aquele que foi, digamos, trazido para a política, tá? Ele foi agraciado por esse ponto do ato adicional. Mas calma, tem mais um ponto. Galera, o ato adicional, ele também dizia que todos os executivos teriam que ser nomeados. E quando eu falo executivo, eu peço para vocês colocarem um exemplo. Um exemplo de executivo nomeado eram os governadores, que eram, de novo, chamados presidentes de província. Então, quem nomeava era o poder central, era a regência. Só que aí é que entra aquela história que eu comentei com vocês. Eles eram escolhidos pelos regentes, tudo bem. Mas a partir do momento em que assumiam, esses caras faziam um governo autônomo. Eles governavam cada província contando com essas assembleias provinciais. Entenderam? Olhando para isso, esse papo de executivos nomeados, o exemplo, presidentes de província, governadores, a quem agradou? Opa, de novo, agradou muito ao Partido Liberal Exaltado, mas ao mesmo tempo também agradou aos moderados, porque eles usavam essa história de que o poder central podia fazer nomeações. Tá legal? E para finalizar, galera, foi criado também, de acordo com esse ato adicional, a regência una. Olha aí a experiência republicana bem clara. Eu vou pedir para vocês circularem. Então, ficou estabelecido que, a partir de 1834, o regente, ele seria votado, escolhido, tá? Mas ele seria escolhido pelo sistema eleitoral. Ele seria escolhido pela votação censitária. Galera, só que o detalhe, era o regente que estava lá eleito, né? Ele foi escolhido por voto, mas não podia utilizar o poder moderador. Isso agrada demais, pessoal, ao liberal moderado. Agrada também ao liberal exaltado. E para cair de costas, também agrada ao Partido Restaurador. Porque, no fundo, o Partido Restaurador, ele poderia participar da dinâmica política. Afinal de contas, ele também é um membro da elite. Entenderam? Então é um puta documento, concordam? É um documento que demonstra que o Brasil continua sendo imperial, mas ao mesmo tempo ele está começando a se aproximar das ideias republicanas. Tá joia? Entenderam? E aí vai a parte massa, pessoal. 1834, quando foi lançado o ato adicional, ele, de certa maneira, ele criou um divisor de águas. Olha só por quê. Porque alguns políticos começaram a apoiar demais o documento, dizendo, é isso aí, desse ponto em diante, o Brasil tem que mudar mais ainda. Então, esse grupo de políticos passaram a ser chamados, no Brasil, de progressistas, tá?
E grande parte desses progressistas eram ligados ao Partido Liberal Moderado. Bacana? Agora, teve um pessoal do contra. Teve um pessoal que falou, não, esse documento é o ato da anarquia. Esse documento aí é uma piada. É um documento que está deturpando a política monárquica brasileira. Essa galera que não apoiava o ato adicional passou a ser chamado regressista. E muitos do Partido Regressista vinham ou do liberal moderado também, ou do restaurador. E aí, para cair de costas, pessoal, em 1834, o Partido Restaurador migrou quase que totalmente para esse grupo regressista. Por quê? Porque o partido foi extinto. 1834 é a data de morte do Pedro I. Então, quando o Pedro morreu lá em Portugal, o Partido Restaurador não tinha mais o porquê de existir. Então, aqui, nas ruínas do Partido Restaurador, nós temos o surgimento dessa ala regressista. É uma ala que passa a ganhar muito couro. Por quê? Porque dizem que o Brasil tinha que voltar a ser monárquico de forma tradicional. Tá bom? Então, para finalizar a aula, galera, com regressistas e progressistas surgindo por conta desse ato adicional, a Regência Una começou, e quando ela começou, pessoal, ela começou com um sistema eleitoral super apertado. Lembrando, só podia votar quem tinha dinheiro, uau, eles votaram, e numa margem muito pequena, o primeiro regente uno escolhido para comandar o Brasil foi o Diogo Feijó. Aí olha só o que vocês vão colocar. O Diogo Feijó, pessoal, era progressista, concordam? Então, no fundo, nada mais era do que um liberal. Pessoal, olha que coisa legal. O Diogo Feijó, ele foi o autor da criação da Guarda Nacional, ele foi o autor também do Código Criminal, ele foi um dos principais líderes da ala liberal durante a criação do ato adicional. Então, quando ele foi eleito, mesmo que numa margem muito pequena de votos, ele foi eleito para representar o seguinte: os latifundiários do Sudeste, tá legal? Uma parte do clero, principalmente o clero, que a gente fala que é clero não celibatário, e a classe média. Galera, esse cara foi colocado no poder, mas ele foi colocado no poder para tentar levar o Brasil a um outro ponto político, a um ponto progressista, a um ponto em que você tivesse, basicamente, o ato adicional como sendo o documento para conduzir a história do Brasil. Só que o detalhe é o seguinte, ele foi eleito, a margem foi muito pequena, mas ele não conseguiu governar. Tchutchucos, ele não conseguiu governar porque os regressistas detonaram ele, falaram que ele era incapaz, falaram que ele estava tentando dar um golpe, apoiando a classe média, latifundiários e clero, e usando o ato adicional como documento principal, e principalmente acusando o Diogo Feijó de não acabar com as revoltas que estavam estourando nessa época. A título de curiosidade, a principal revolta que estourou durante o governo dele foi a Farroupilha, tá? Então, cara, ele começou, já que ele estava sofrendo oposição, a ficar isolado. Ele não tinha mais apoio político para se sustentar. E, por outro lado, ele começou a gastar muito dinheiro para combater, por exemplo, a Farroupilha. Então, com o tempo, ele foi percebendo que não tinha o porquê de continuar no poder. E o que ele faz? Ele renuncia. Entenderam? Então, pelo fato de estar isolado, sofrer oposição, e ao mesmo tempo de gastar muito dinheiro com revoltas, o Diogo Feijó faz essa atitude, ele faz porque ele percebe o seguinte: não tem como conduzir a política se você não tem apoio. E é o que faltava para ele. Entenderam? Resultado, ele vai renunciar, e quando ele renuncia, pessoal, ele convoca eleições para a escolha do sucessor. E na sucessão, quem é escolhido é o Araújo Lima. Araújo Lima, pessoal, ele era mais ou menos um cara ligado aos conservadores, tá? Mas no fundo, ele era um regressista. Era um cara que acreditava que quando você toma uma postura conservadora, você faz com que o Brasil regresse à época monárquica. Ou seja, a Constituição de 24 é mais respeitada do que o ato adicional. Agora, pessoal, ele foi eleito por quê? Ele foi eleito porque quem escolheu o cara eram os latifundiários do Nordeste, eram aqueles tipos mais conservadores. Quem escolheu o Araújo eram comerciantes, mas comerciantes muito mais tradicionais. E o melhor,
Ele foi escolhido, tchutchucos, porque grande parte dos burocratas acreditavam que a conservação da monarquia era mais interessante. Então, o que ele faz? Ele monta um ministério, que ficou conhecido como o Ministério dos Notáveis, ministério composto só por regressistas, pessoas de mente conservadora, e a primeira lei que ele coloca em prática é a que vocês vão colocar estrela. É chamada Lei Interpretativa. É um documento que traz de volta o centralismo político. Exemplo, depois eu explico com mais calma. É o documento que diz que toda a nomeação de funcionários públicos só pode ser feita pelo regente. É o documento que fala que juiz de paz tem que estar ligado ao poder central. Ele não pode ser regional. E, sobretudo, é o documento que fala que a Guarda Nacional é controlada pelo Ministério da Justiça. Entenderam? Então, trocando em miúdos, que é o que eu peço para vocês colocarem. A lei interpretativa, quando fala do centralismo, acaba com o ato adicional, acaba com as autonomias que existiam pelo Brasil afora. Tá bom? Então tá aí, tchutchucos. Tchutchucos, muito obrigado. Foi um prazer revê-los. Eu amo vocês de paixão. Peço a vocês para ficarem calmos. Tudo isso vai acabar. E, ó, no fundo, tchutchucos, é só uma transição também. A gente vai sair mais forte do que a gente entrou. Tá legal? Então, beijos para todos vocês, tchutchucos. Não esqueçam de colocar os nominhos ali no chat. Joia? Então, tchau, tchau. E quem tiver dúvidas, faça perguntas. Beijo, prof. Beijo! Professor, então foi basicamente dividido em 3 partes. Diga. Então, É isso, 3 fases. Tipo, em 3 partes que apoiava os conservadores. Sim. Isso. Liberal exaltado. Isso. Exatamente. O começo dos 3, eles eram... Como que é os 3? Esqueci o nome. Eles eram... Restaurador, moderado e exaltado? Mais exaltado, mais liberal exaltado. Isso. É só pensar assim, 3 partidos políticos que começaram comandando o Brasil, mas dos 3, a partir da regência trina provisória, é o exaltado, é o moderado que vai fazer a condução final. Então a gente coloca assim, o período da regência é um período dos liberais moderados, porque os restauradores e o exaltado, ou os exaltados, são aqueles que fazem oposição. A parte mais doida é entender que os moderados, quando percebem essas oposições, criam o ato adicional. O ato adicional seria somente os exaltados, então. Não, cuidado. O ato adicional ele foi um ato conciliador. Ele, na verdade, agradava aos 3 partidos políticos ao mesmo tempo. Mas, no fundo, fortalecia ao Partido Liberal Moderado, porque eles é que continuavam na situação política, no controle político. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Imagina, que isso, é nóis. Mais alguém? Falou, Não. até mais. Diga. Poderia dizer que o governo do Araújo Lima foi autoritário? Foi, pode-se dizer. Não foi autoritário na acepção do termo, tá? Ele não foi um ditador, como todo mundo pensa quando faz a correlação com o autoritarismo. Mas pelo fato de ser muito centralizador, pelo fato de falar que tudo tem que passar pela regência, aí sim foi um pouco autoritário. Ele é um conservadorismo autoritário. Tá bom? Mas poderia dizer, tipo, que isso foi meio que um gatilho para meio que abrir portas para a ditadura? Não, não podemos falar isso. O que a gente pode falar é que esse governo foi conservador e abriu portas para a maioridade do Pedro, tá? Porque ele, quando assume e vai centralizando, ele coloca mais fogo, ou vamos melhorar, coloca mais gasolina na fogueira das revoltas. As revoltas estavam estourando, elas ficaram piores ainda quando ele assumiu e quando ele tomou essas atitudes conservadoras, entendeu? E aí, por isso, em 1840, rola o golpe da maioridade. Certo? Entendi, obrigada. Imagina, que isso. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Beijos, beijos. Não esqueçam de colocar os nomes. Até mais, prof. Até mais, beijos. Braço, também tô com saudade, Luan.